E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, esse relato é um testemunho. Me chamo Pedro Oliveira, tenho 26 anos e nesse vídeo aqui eu quero falar com você de como que eu superei o deserto no meu casamento. Tá, mas antes de mais nada, eu te peço que dê um joinha nesse vídeo para o YouTube entender que ele é importante, que ele é essencial e ele possa atingir a vida de outras pessoas também. Se inscreva aqui no canal para você sempre estar recebendo uma atualização, uma mensagem de fé e até mesmo um testemunho como esse, ok? Então não se esqueça, deixe o seu like aí e se inscreva aí no canal. Comenta nos comentários a cidade, o local onde você está falando e o que Deus tem operado na sua vida, tá? Se essa palavra é para você, se você precisava dela, amém? Então, galera, eu tive um problema com o meu casamento e foi uma crise terrível que ocorreu comigo e com a minha esposa. A gente não sabia resolver até que chegamos ao ponto da separação. Ela saiu de casa. E ali, por algum momento, eu achei que aquilo seria bom, que aquilo seria a solução. A gente estava com um filho pequeno, com 1 ano e 8 meses, e foi um momento terrível, onde eu entrei, Deus me submeteu a um processo de deserto. Eu não sabia e não entendia, mas eu sabia que eu não poderia ficar daquela forma, daquela fase. Eu queria restaurar meu casamento. Então eu não poderia continuar daquela maneira, eu não poderia continuar da forma que estava. E aí eu comecei a buscar a Deus logo depois dos primeiros 15 ou 20 dias que a minha esposa foi embora. Que nos primeiros 15, 20 dias, a tendência natural do homem é querer curtir, é querer sair, enfim. E eu saí, que foi na época de final de ano, virada de ano, dezembro para janeiro. E quando deu 2 horas da manhã eu fiquei incomodado, eu não consegui mais curtir a ambiência que eu estava, eu não consegui mais ter espaço, eu queria só vir embora, chorar e dormir. E mesmo assim ainda, depois disso, entrou janeiro, fevereiro, foi indo, e foi um longo processo que se durou mais ou menos uns 30, 40 dias, que foi o meu período de deserto. Foram algumas fases que eu passei, que foi o período dramático, aquela fase que você acha que o mundo vai acabar, que nada vai dar certo, que tudo tá ruim, que todo mundo te abandonou, que ninguém fala com você, que todo mundo sumiu. Um dia a casa tá cheia, já no outro já não tem vida, já não tem barulho, já não tem esperança, já não tem mais nada, aquele sentimento de fato de luto. Essa é a primeira fase do deserto. É a fase que as pessoas só conseguem ir para ela, passar por ela, quando começa a buscar a Deus. E naquele momento eu comecei ali a depositar toda a minha energia na busca com Deus. Eu comecei a buscar, eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, comecei a chorar na presença. E essa aí foi a minha primeira fase. A segunda fase foi a fase onde as coisas já ficavam mais calmas, mais tranquilas, mas mesmo assim ainda muitos problemas, muitas tribulações, aquela oscilação de humor, um dia muito bem, outro dia muito mal, aquele excesso de mensagens que eu mandava, que eu ficava procurando, ligando e tentando convencer a minha esposa a voltar pela força da minha palavra, mas ele é apenas ainda a segunda fase do deserto, quando você está nessa fase. E para encurtar o seu caminho, para não te fazer perder tempo assim como eu perdi, pare com essa busca inconstante pela pessoa, porque naquele momento a pessoa não quer te ouvir, a pessoa não quer saber, tudo que você fala não adianta. Então pare com esse momento, pare com essa insistência. E aí você pula para a terceira fase. A terceira fase é onde o seu corpo, as suas emoções já começa a se adaptar com aquele cenário, já não começa a doer tanto como doía na primeira, você já começa a compreender que você não é 100% dependente da pessoa emocionalmente, que você não pode depositar a sua emoção, a sua dependência na pessoa, e aí você começa a olhar para si. É o momento que você começa a se valorizar, é o momento que você começa a se olhar no espelho e ver o que você precisa consertar dentro de si, na sua casa, se você precisa fazer uma reforma, se você precisa cuidar de algo. E esse momento é a terceira fase. Quando você chega na quarta fase, é a fase que você já declarou 100% de dependência do Senhor, que não te incomoda mais o fato da pessoa ter postado uma foto, ou não te incomoda mais o fato da pessoa ter saído, ou às vezes até te incomoda, mas você sabe que há um propósito muito maior por trás disso, que é o Senhor que te guarda, que é o Senhor que te protege. Eu passei por todas essas fases de maneira detalhada, tá? Até a minha paciência foi testada na terceira para a quarta fase em relação a isso. A gente já estava em um pré-acerto e aí ela mentiu para poder sair para uma festa familiar, uma festa mundana, e até isso foi medido dentro da minha preparação no deserto, na escola do deserto. Então eu tive essa fase também. Então não pulou nenhum detalhe.
E aí entrou a quarta fase, que é a fase da restauração, que é a fase que a pessoa volta para trás, que não é mais as suas palavras, mas é sim o Espírito Santo que convence a pessoa, que é o Espírito Santo que vai mudar, que é o Espírito Santo que vai corrigir. Eu achava que nessa fase da volta, quando eu trouxe minha esposa de volta, quando eu consegui trazer ela, quando eu fiz o convite para ela voltar e ela voltou, eu achava que ela ia voltar 100% liberta, eu achava que ela ia voltar mudada e transformada, mas não, né? Ela não estava 100% liberta, não estava 100% transformada, assim como eu também não estava 100% liberta e não estava 100% transformado. Eu me esqueci de um detalhe muito importante, que a gente acaba relaxando e achando assim, já deu certo, já estamos felizes de novo, já, já restauramos o nosso casamento, não precisamos mais nos preocupar. Engano seu. É aí que começa a sua verdadeira luta, é aí que você tem que continuar orando pelo seu casamento, tem que continuar cultivando o relacionamento dentro de casa, tem que continuar cultivando aquela atenção, tem que se preocupar em ser um cara mais trabalhador, um cara mais honesto, um cara mais digno de honrar os seus compromissos, de cuidar melhor do filho. E nessa quarta fase, depois dessa restauração, eu tive um problema com isso. Eu acabei relaxando demais, confiando demais no Senhor, esqueci de orar. Mas aí a gente entrou no pós-restauração, né, que é Jesus ali pegando, que é Deus me mostrando que o deserto ele poderia voltar na minha vida, que Deus me deu sinais que brechas precisavam ser fechadas antes que o deserto voltasse na minha vida, antes que eu me submetesse a uma nova separação, ou que eu perdesse novamente a minha esposa, meu casamento, tudo isso por falhas humanas e falhas espirituais. Hoje, dia 22/4, na semana passada, hoje é sexta-feira, na quinta-feira passada, que deu dia 14/4 de 2022, a minha esposa teve um sonho. Ela teve um sonho naquela época, naquela data, naquele dia, e ela sonhou que a gente estava decolando no avião, e no avião a gente estava tendo muita turbulência. E aí na célula que a gente participa, eu falei assim, olha, esse sonho, ele é bom e ele é ruim. O bom é que nós vamos decolar, Deus vai nos tirar de um patamar que estamos e vai colocar num patamar muito mais alto. Mas o lado ruim nisso é que a tribulação vai vir. Se a gente não souber lidar com ela com maturidade, a gente vai acabar caindo nessa tribulação. E passado-se um dia, 2 dias, eu tive um sonho também, que eu vi muita porta aberta dentro de uma casa, e eu comecei a fechar essas portas. E do lado de fora dessa casa tinha um leão rugindo ao meu redor, querendo me mastigar, querendo me morder, que ele simboliza o demônio. O demônio estava doido para me pegar, e eu tinha que fechar as portas, eu tinha que fechar as brechas que estavam abertas na minha vida e no meu casamento. Então, quando eu acordei, Deus me deu essa revelação no meu coração: feche as portas. E no sonho eu comecei a fechar as portas. Eu vi que eu já tinha fechado uma, que eu fui caminhando para fechar as outras, e com perseverança, com ousadia, sem medo, eu fui para cima e consegui fechar as portas. E aí eu acordei. Então, assim, Deus fala, Deus dá sinais. Ele deu primeiro sinais para minha esposa e depois ele me deu sinais: fecha a brecha, fecha a brecha. Ele falou com ela: a tribulação vai vir, e falou comigo: fecha a brecha. E eis-me aqui agora, a gente está passando por uma fase, já vão uns 3 dias, que ela até cogitou separar novamente, que ela até falou de ir embora, que ela falou que não mudou, que não resolveu. Mas esse é o pós-deserto, que é a partir de agora que a mudança vai começar a acontecer, que é a partir de agora que Deus deu mais um sinal: olha, eu cuidei, olha, filho, eu restaurei, olha, mulher, eu fiz isso, olha, varão, eu fiz aquilo. Agora está na hora de vocês sustentarem isso da forma que eu ensinei. Ore pelo casamento, jejue pelo casamento, fale sobre os problemas, busque a solução, coloque uma pedra de concreto no passado, ore pelas emoções um do outro. Às vezes está ferido ainda emocionalmente, porque é assim, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos carne. Então, nesse cenário, nesse momento agora, a única coisa que eu posso fazer é orar a Deus, é fechar as brechas. A minha esposa não está em casa, ela foi para casa da mãe dela ontem, foi passar lá o final de semana. Perguntei se ela vai voltar para casa hoje, ela falou que não saberia. Enfim, eu não vou mais forçar a barra com ela, de certa forma, porque não é pelo poder da minha palavra, nem pelo poder do meu braço, mas é pelo poder do Espírito Santo que habita em mim e que consecutivamente vai habitar nela. Se ela estiver fechada emocionalmente, o Espírito Santo vai ter o poder de convencer ela, assim como já convenceu uma vez, para não chegarmos ao ponto da destruição mais uma vez, porque eu sei que o Senhor falou comigo nesse ensinamento. Então eu decidi gravar esse áudio, esse vídeo e-book, esse áudio e-book, postar ele aqui para você aprender como que você vai lidar com as suas fases no deserto, como que você vai superar o seu deserto, como que você vai transformar essa crise em uma esperança de um futuro melhor para você, para o seu filho, para sua família. Então, varão, varoa, pega essa dica,
Pega isso, faça um propósito, jejua, ora salmos, coloque na mão de Deus e declare 100% de dependência do Senhor. Descanse o seu coração no Senhor, que no mais Ele vai te tirar do deserto. E faça aquilo que tiver ao seu alcance, conforme o ensinamento do Senhor. Não fale muito e não fale pouco. Fale o que o Senhor te orientar a falar. Mas fale muito com o Senhor. Ore muito com o Senhor. Declare 100% de dependência que só Ele pode. Então, se você chegou até o final desse vídeo, eu creio que essa mensagem era para você. Eu creio que esse momento era para você estar passando por ele. E não murmure na face do Senhor, não reclama. Lembre da história de Jó. Jó perdeu tudo. O Senhor permitiu ele passar por um deserto 10 vezes pior do que o nosso. Mas no final ele foi restaurado. Ele teve quem orou por ele, ele teve as pessoas que estavam com ele. Então busque relacionamentos sadios, pessoas que vão orar por você. Faça assim como Jó, não murmure na face do Senhor. Não escute, às vezes, né? Até uma pessoa que chega e fala, abandona esse seu Deus e larga tudo e vamos curtir. Não faça isso. Cuide com zelo, com cuidado, com amor, que no final vai se resolver. Esse vídeo hoje, no dia 22/4. Eu voltarei em breve a publicar uma segunda parte desse vídeo para dar o testemunho daquilo que Deus fez. Porque testemunhando testifica a obra de Deus. Então isso aqui eu já devia ter feito há muito tempo. Desde quando Deus me submeteu a esse processo, eu já devia ter feito e não fiz. Então eis-me aqui agora fazendo, Senhor. Utilizando o canal de comunicação que eu tenho para levar a palavra do Senhor. Então, nessa tarde agora, 2 horas e 21 minutos do dia 22/4 de 2022, uma sexta-feira, apresente-se ao Senhor agora a sua causa, seu problema. Saia desse deserto e se já saiu, não volte para ele. Feche as brechas. Intensifica a oração na sua casa, porque o diabo não brinca de ser diabo. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Espero imensamente do fundo do meu coração atingir muitas pessoas através desse vídeo. Com Deus.